pedir aos amados que abram nesse momento. Você vai abrir no último livro da Bíblia Sagrada, você vai abrir em Apocalipse, e mais precisamente eu peço a você que abra no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo número 11 da palavra do Senhor, da palavra do Pai. Se você localizou, diga amém. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações, nossas almas. Diz assim a palavra do Pai: a visão do trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cuja cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Que o Senhor Deus nos abençoe com a leitura da Sua palavra santa aos nossos corações. A igreja do Senhor, ela pode tomar assento. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez dentro deste culto, que é exclusivamente voltado para Ti, porque a Tua palavra nos ensina assim, o culto é voltado para o Teu coração, adoraremos somente a Ti, Deus triuno, maravilhoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui estamos, ó Pai amado, voltados para a adoração ao Teu coração. E através da palavra de oração, ó Pai, novamente adentramos a Tua presença. E pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai amado, derribe toda barreira, todo empecilho, que deseja, ó Pai amado, se levantar, se criar, se projetar neste lugar, para impedir que este amado, esta amada, ó Pai amado, homem e mulher, que está colocado aqui, não importa a idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é um senhor, uma senhora, um ancião, uma anciã, não importa, ó Pai, a idade, mas se alguma barreira quer se levantar para impedir que essa pessoa ouça a Tua voz, Senhor, derriba essa barreira. Derriba, Pai. Expurga, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que assim pela iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai amado, todos que aqui estão colocados na Tua casa, possam ouvir a Tua voz. Aonde minha voz chegar, Senhor Deus, neste santuário, no corredor aqui ao lado,
na rampa, Senhor Deus, de estacionamento, no prédio ao lado, na parte de fora da igreja, da frente da igreja, onde está localizada esta avenida. Aqui atrás, Senhor Deus, nas salas da escola bíblica dominical. No corredor próximo, Senhor Deus, aqui ao lado da sala de som. Perto, Senhor Deus, à minha direita, o clube, aonde minha voz for, Senhor Deus, que leve ela, Senhor Deus, em teu nome, a tua palavra. E que eu seja usado como teu vaso nesta noite, Pai, para edificação de vidas, Senhor Deus. É o que eu te peço, é o que eu te clamo, não em meu nome, porque eu não sou merecedor de nada lhe pedir, mas como a tua palavra me ensina, nos ensina, nós pedimos, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos revele a tua palavra. Em o nome de Jesus, amém, Senhor. Nós temos um livro que você sabe, amado e amada, que conhece a palavra de Deus, que é um livro difícil, livro de Apocalipse, livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, dada ao seu discípulo João, que estava preso na ilha de Patmos, quando recebe essa revelação através do Senhor Jesus Cristo. João lá estava preso, recebe esta revelação do Senhor Jesus. Apocalipse, revelação do Senhor. Apocalipse não é revelação da terra. Apocalipse é revelação do céu. Jesus dá a João, é revelação do céu. Em Apocalipse, nós temos aqui nesse capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, justamente a visão que Deus deu, que Jesus deu, e Jesus é Deus, deu a João. Em Apocalipse, então, no capítulo 4, versículo 1 a 11, nós temos esta porta que está aberta no céu, versículo 1. Depois destas coisas, de João, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nós temos aqui, então, uma porta aberta no céu. Nós temos Apocalipse, o conhecimento do futuro, e entendemos que esse conhecimento do futuro em Apocalipse, ele não é alcançado, irmãos, por leitura de mãos. Ele não é alcançado por profecia humana. Ele não é alcançado por leitura dos astros. Ele também não é alcançado por mágica. O conhecimento do futuro não é alcançado por nenhuma dessas coisas. Na verdade, nós não podemos conhecer, irmãos, nada do futuro, a não ser que Deus, o Supremo Deus, nosso Deus, revele para nós. O futuro, então, está coberto por um véu, podemos colocar desta forma. O futuro está coberto por um véu, e até que Deus abra a porta do céu, não temos como conhecer perfeitamente o futuro. O céu aberto, ele não libera apenas acontecimentos, coisas que vão acontecer mais para frente. Mas o céu aberto, colocado aqui em Apocalipse capítulo 4, também nos dá não somente a liberação dos acontecimentos, mas nos dá entendimento destes acontecimentos. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, ainda que seja simbologia, iremos então tratar dele para com você nesta noite de domingo, e esperamos no Espírito do Senhor que você possa receber o entendimento desta palavra, pelo santo nome de Jesus. João contempla o trono, veja no versículo número 2, imediatamente, diz João, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, diz João. João, então, ele contempla o trono no versículo 2. Antes dele contemplar os dramas da história, João, na verdade, está contemplando o trono de Deus. João está contemplando o Senhor Deus assentado no trono. Ele chega a dizer para nós dessa forma: e eis armado no céu um trono, e no trono, diz ele, alguém está sentado no trono. E esse alguém que João diz que está sentado no trono é Deus, é o Senhor nosso Deus.
Antes de João contemplar os dramas da história, João contempla, na verdade, o trono de Deus. Antes de você dar valor às circunstâncias que você passa pela sua vida, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, que você, em primeiro lugar, olhe para Deus. Olhe para o trono de Deus e olhe e entenda o que significa Deus sentado num trono. Muitas vezes nós sentimos como se o céu tivesse fechado para nós. Muitas vezes nós percebemos em nossas vidas, a impressão que nos passa é justamente essa: o céu está fechado, lacrado para nós. Mas aqui a Bíblia Sagrada fala que há uma porta aberta no céu, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. Há uma porta aberta no céu, e esta porta aberta no céu, ela é aberta pelo Senhor Jesus Cristo, que nos dá acesso ao céu de Deus. No começo do Apocalipse, nós observamos que existem 3 portas, as 3 portas mais importantes da vida. A primeira porta está no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 7 e no versículo 8, e é a porta da oportunidade. Dê uma olhadinha, irmão, no capítulo 3, nessa mesma folha, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 e versículo 8, temos aí a porta da oportunidade. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha a igreja e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Reconheço que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus fala nessa carta à igreja de Filadélfia, a carta é entregue ao anjo da igreja, o anjo da igreja é o pastor da igreja em Filadélfia, e essa carta é entregue, e Jesus está falando: olha, povo da Filadélfia, eu sei que eu conheço as tuas obras, eis que eu, Jesus, tenho posto diante de ti uma porta que está aberta e a qual ninguém tem força para poder fechar. Eu sei que tu tens pouca força, diz Jesus para o povo crente da igreja da Filadélfia. Eu sei que você tem pouca força, entretanto, ainda que você tenha pouca força, eu sei também, igreja, que você guardou a minha palavra e não negaram o meu nome. Jesus então diz que tem uma porta aberta para a igreja da Filadélfia. Essa é a primeira porta que nos mostra Apocalipse, a porta da oportunidade. Quero dizer uma coisa para você nesta noite, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa porta da oportunidade que Cristo tem para a igreja da Filadélfia é uma porta que Deus tem também para você nesta noite aqui, nesta casa, neste lugar, neste santuário. Aqui, para você, existe, por parte de Deus, uma porta aberta, uma porta que ninguém pode fechar, mesmo que tente. Porque esta porta foi aberta pelo próprio Senhor Deus. E se é Deus que abriu a porta, ninguém tem força para fechar a porta que Deus abriu. Uma porta da oportunidade. Mas existe ainda mais outra porta, são 3 portas. Nós temos também a porta do coração humano. E ainda estamos no capítulo 3, agora versículo 20 em Apocalipse. E no versículo 20, nessa carta de Jesus ao anjo da igreja de Laodiceia, ou ao pastor da igreja de Laodiceia, no verso 20, nós temos uma palavra do Cristo, do Senhor Jesus. Uma palavra que você conhece, que a maioria da igreja, da cristandade conhece e conhece muito bem. Essa palavra diz assim, Jesus diz: eis que estamos juntos, você que conhece? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Está dizendo que ele está à porta, está às portas dessa igreja. Jesus está dizendo que ele não está na igreja ou no coração daquelas pessoas, mas ele está à porta, ele quer entrar. E ele diz mais: olha, eis que estou à porta e estou batendo. Se você ouvir a minha voz, diz o Senhor Jesus, e abrir esta porta, eu entrarei. Eu entrarei, diz ele aqui, Senhor Jesus Cristo, em sua casa
e cearei com você e você comigo. E nós sabemos que essa questão de cear para o judeu é uma coisa muito séria, Cear, tomar uma refeição com outra pessoa, é feito somente com pessoas amigas, pessoas conhecidas ou pessoas da família, pessoas que você tem intimidade. Então, quando o Senhor Jesus diz, olha, eu estou batendo, eu estou à porta, eu estou batendo na tua porta, e se você abrir essa porta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar. E ao entrar pela sua casa, eu vou cear com você. Então, Cristo está querendo dizer que Ele deseja ter intimidade com esta pessoa. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, que somos igreja do Senhor, e para você que está visitando essa casa nesta noite, Ele está dizendo que Ele quer cear com você. Cear aqui tem um entendimento de intimidade, de comunhão. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer estar ceando, tomando uma refeição contigo, demonstrando que Ele quer ter intimidade para contigo. É a porta, querido irmão e irmã, amigo visitante, é a porta do coração. O Senhor deseja que o seu coração se abra pela ação do Espírito Santo, para que Ele possa entrar e para que Ele possa ter comunhão com você. Mas ainda tem uma terceira porta. A terceira porta já encontramos agora no capítulo 3, mas no capítulo que nós lemos, que é o capítulo 4, e aí no capítulo 4, no versículo 1, nós temos essa outra porta já lida no texto, que diz assim, versículo 1, capítulo 4, depois destas coisas, das cartas de Cristo às igrejas, depois dessas coisas, olhei, diz João, e eis não somente uma porta aberta no céu. João fala que ele vê uma porta aberta no céu. Essa porta aberta no céu é a porta da revelação. Porque através dessa porta aberta no céu, João sofreria a revelação que Cristo daria a ele, que Jesus daria a ele, e que é este livro maravilhoso, tão difícil e tão mal compreendido por tantas pessoas, que é o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus ao apóstolo João, a porta da revelação. João diz também ainda nesse versículo, ainda no versículo de número 10, agora passando pelo versículo de número, no versículo número 1, no capítulo 4, nós observamos que João fala para nós, aqui nesse versículo 1 ainda, da seguinte forma, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, diz a palavra do nosso Deus. Uma voz como de trombeta. João tem a oportunidade de ver o Senhor Jesus, de ouvir o Senhor Jesus, e ele ouve a voz de Jesus como sendo uma voz de trombeta. Jesus se revela a João. João volta-se para ver a Jesus. E quando João volta para ver a Jesus, eis que a Bíblia Sagrada fala, eis que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Jesus se revela a João. João está preso na ilha de Pátimo, e Jesus se revela a ele com uma voz de trombeta ao coração de João. E diz, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João é chamado ao céu para ver, não ver, irmãos, a história dirigida pelos homens, mas João é chamado ao céu, sobe aqui, diz Jesus para ele, para ver não a história dirigida por mim ou por você, pelos homens, mas João é chamado ao céu para ver a história que é dirigida pelo Deus soberano, que está sentado no trono. O Deus que está no trono é o Deus que determina todas as coisas. O Deus que está no trono é o Deus soberano. O Deus que está no trono é o Deus onipotente. O Deus que está no trono é o Deus que tem o futuro da humanidade nas suas mãos, é o nosso Deus. E esse Deus que está sentado no trono e que tem o futuro da humanidade nas suas mãos, esse Deus, nós, igreja, não precisamos temer, mas precisamos, na verdade, adorá-lo, adorar a esse Deus.
A Bíblia Sagrada fala para nós, aí no versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, diz João. João já não vê com os olhos físicos e nem escuta com os ouvidos físicos. Veja, presbítero Jaime, que a palavra fala, imediatamente eu me achei em espírito. Sobe para aqui. E ele vai e diz, eu me achei em espírito. João não vê a Deus, ao Senhor Jesus, com os olhos físicos. João não vê, não ouve o Senhor pelos seus ouvidos físicos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em luz inacessível. Em carne e sangue, João não poderia ver Deus. Em carne e sangue, João não poderia ver aquele que está sentado no trono. Então ele diz, imediatamente, versículo 2, eu me achei em espírito e armado no céu um trono e alguém sentado no trono. João tem uma visão e nessa visão ele contempla o esplendor da glória de Deus. Ele não poderia suportar isso em carne e sangue. O Senhor o leva então em espírito. Deus está sentado no trono do universo. A Bíblia fala para nós, nesse versículo 2 ainda, que ele, João, o discípulo, o apóstolo, preso na ilha de Pátimo, e agora transportado por Cristo em espírito, se acha em espírito, olha e vê um trono nos céus. O trono, então, é um lugar de honra. O trono é um lugar de autoridade. Quem senta no trono tem autoridade. Quem senta no trono é honrado. Quem senta num trono tem poder de julgamento. Deus tem poder de julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição deste trono no céu. Nós sabemos que na terra há vários tronos de reis ou de poderes, sejam eles executivos, judiciário, judiciário, executivo ou legislativo. Há vários tronos na terra, mas eu digo uma coisa para você nesta noite, todos os tronos da terra estão subordinados ao trono que está nos céus. Todos os tronos da terra estão jurisdicionados pelo trono que está no céu. E esse trono que está no céu, João viu esse trono. Aquele que criou a terra, Gisele, Deus, o Criador, aquele que criou a terra, ele está no controle de tudo. E ele levará a história para uma consumação final. Deus já está levando a história da humanidade para uma consumação final, onde ele, Deus, se mostrará vitorioso, porque ele é vitorioso. A essência dessa revelação de Jesus a João, onde há o transporte de João em espírito, para que ele possa olhar Jerusalém celestial, para que ele possa olhar o trono de Deus nos céus, a essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas estão governadas e são governadas por aquele que está sentado no trono. Você tem 67 passagens no Novo Testamento, querido irmão Leonardo Medeiros Braga, que aparece a palavra trono, 67, Novo Testamento. Você encontra 47 destas palavras trono no livro de Apocalipse. E nós encontramos no capítulo 4 de Apocalipse 12 vezes a palavra trono. Se você contar, você vai achar isso. 12 vezes. Todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono. Apocalipse fala do trono de Deus. João, no capítulo 4, tem a visão do trono de Deus. João, com essa visão, quer nos passar aquilo que Deus passou para ele. Passou para ele, passa para nós. Que existe esperança para nós, porque temos um Deus que está sentado no trono nos céus e que tem governo sobre todas as coisas nesta terra. E que nada que acontece aqui, bom ou ruim, passa sem o crivo deste Deus. Todos os detalhes estão orientados com vista ao trono. Todos os detalhes estão orientados sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono, e o trono é então um símbolo da soberania de Deus e da soberania inabalável de Deus sobre a terra,
ou sobre nós, homens e mulheres criados por esse Deus. O trono, então, para nós é o verdadeiro centro do universo. O trono está no centro do universo. E o trono não está vazio, o trono está preenchido. Deus senta no trono. E se Deus senta no trono, eu tenho esperança, eu tenho paz. Porque o meu Deus é o governador, é aquele que governa, é aquele que é soberano, que tem soberania e que tem controle sobre todas as coisas, justamente porque Ele está sentado no trono. Esse trono não está na terra, não se encontra o trono de Deus na terra, não. O trono de Deus você só encontra no céu. João viu o trono no céu. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono, e ele fala: vi alguém sentado no trono, e é Deus. João tinha uma mensagem para passar para uma igreja que estava perseguida naquela época. A igreja do Senhor estava perseguida. A igreja do Senhor Jesus Cristo estava sendo torturada naquela época, irmã Dagmar. Torturada, perseguida, maltratada. E João tinha então uma mensagem, querido irmão Luiz, diácono, para passar ao povo crente, para dizer para eles terem esperança, porque Jesus Cristo fez ele ver Deus sentado no trono nos céus. Então, mesmo aquela tortura que eles estavam sofrendo, perseguição por parte de Roma que eles estavam sofrendo, e sendo eles martirizados por Roma, e sendo levados à morte até por leões no Coliseu, o que Cristo queria mostrar para João é para que ele dissesse: diga a eles que Deus está sentado no trono e que Ele tem toda a autoridade sobre esta terra. É uma mensagem consoladora, irmão e irmã, porque você pode transportar ela para o seu dia a dia, você pode transportar ela para a sua casa, você pode transportar ela para a sua família, você pode transportar ela para os seus. Você pode transportar e ter a esperança que, se você vê coisas equivocadas acontecendo na sua casa, ou você vê na sua casa que seus queridos, entes queridos e amados, que ainda não abraçaram a fé em Cristo Jesus, você pode ter a certeza, e aí está a mensagem da esperança e consolação, que o teu Deus está sentado num trono nos céus. E se Ele está sentado no trono nos céus, Ele detém todo o poder sobre as mãos dEle. E se Ele tem poder e detém todo o poder, Ele pode transformar a vida dos seus entes queridos e amados. Porque Ele tem e detém todo o controle nas suas mãos. Por mais que o inimigo tente levar os seus, por mais que o inimigo tente de alguma maneira fazer com que os seus não se acheguem a Deus, não se acheguem à palavra de Deus, quem abre a porta é Deus. E ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Se Deus abrir a porta na sua casa para os seus, meu irmão, minha irmã, não adianta Satanás querer colocar a mão, porque não vai conseguir. Porque Deus está sentado no trono. Não é o inimigo que está sentado no trono, é Deus que está sentado no trono, o nosso Deus. Era a mensagem de esperança, consolação, que Jesus queria passar para João, nessa visão do trono de Deus. O que João descreve, então, não é Deus mesmo. No versículo 3 do capítulo 4, vamos dar uma olhadinha? Ele fala: e esse que se acha assentado é semelhante. Algo que é semelhante não é algo igual, é apenas semelhante, parecido. Semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele começa dizendo que quem está sentado no trono é semelhante no seu aspecto à pedra de jaspe. O que ele descreve não é Deus. Ele está descrevendo aqui, irmãos, é o fulgor de Deus. É a beleza de Deus. O que ele está colocando aqui é o esplendor de Deus. Porque ele não tem como ele descrever a Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás imagens. Ele não tem como descrever Deus. A própria Escritura Sagrada, lá em Êxodo 20, versículo 4, proíbe de ser feita essa descrição. Abra lá no capítulo 20, versículo 4, você vai ver isso.
Então não tem como ele descrever este Deus. Ele mostra, ele fala, é do esplendor de Deus. Não há descrição do trono, nem da pessoa que está sentada no trono. Há descrição de pedras preciosas. Olha, semelhante ao jaspe, semelhante ao sardônio. É isso que ele fala. Ele quer descrever para nós aqui é o esplendor do Senhor. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. João descreve Deus como um ser misterioso, um ser único e singular. E Deus é isso tudo mesmo. Um ser misterioso, único, que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas altamente singular. João diz que ele é semelhante no aspecto, está aí no versículo, a pedra de jaspe. Jaspe era a pedra mais cristalina e mais pura, que não tinha nenhuma poluição. Isto é a pedra de jaspe, pura, cristalina, sem poluição. É o nosso diamante. Então João descreve Deus como um diamante, puro, sem poluição nenhuma e cristalino, onde há uma abundância de luz que emana desta pedra de jaspe, que ele descreve como sendo Deus, o esplendor de Deus. João olha para Deus sentado no trono e vê ele semelhante à pedra de jaspe, e ele então vê beleza em Deus. João vê beleza em Deus, João vê riqueza, diamante, vê riqueza em Deus. João vê abundância de luz que emana do jaspe. E ele diz, abundância de luz de Deus. Deus é luz e habita, irmãos, em luz inacessível, o nosso Deus. A pedra de jaspe, ela é branca. E por ser branca, descreve para nós a santidade de Deus. Deus é belo, rico, santo, separado. Ele fala mais, ele diz também que esse Deus que está sentado no trono, ele é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. Sardônio, ele fala assim, porque o sardônio tem a cor vermelha. Sardônio é uma pedra romeu, preciosa, uma pedra que tem a cor avermelhada. O vermelho aqui no simbolismo Apocalipse, querido amigos romeu, significa juízo. Então nós temos um Deus que é santo, a pedra jaspe que é branca, e temos um Deus que é sardônio, vermelho, que é, irmãos, que é um Deus que tem juízo, porque vermelho simboliza o juízo. Então nosso Deus, ele é santo e ele é justo, o nosso Deus. É o que Jesus está passando para João. João, Deus é santo. João, Deus é justo. Nosso Deus é santo e justo. Mas temos aí também, para entender esse texto de Apocalipse 4, as características do trono de Deus. Nós temos o versículo 3, que fala então, no final, que ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então o que a gente observa? O trono de Deus, se ele é santo e justo, é um trono que tem graça e tem misericórdia. O trono de Deus possui graça e possui misericórdia, santidade e justiça. Graça, misericórdia. Ao redor do trono, diz a Bíblia Sagrada, versículo 3, há um arco-íris. Notaste isso? Há um arco-íris ao redor do trono de Deus. No aspecto, o arco-íris se assemelha à pedra maravilhosa e bela que é a esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. O arco-íris, você lembra? Velho Testamento, aliança de Deus para com os homens. Que o mundo não se acabaria mais no dilúvio. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. E que Deus não mais destruiria o povo, a humanidade, através do dilúvio. Normalmente o arco-íris aparece, irmãos, antes ou depois da tempestade. Ele aparece geralmente depois da tempestade. Mas esse arco-íris de Deus aparece aqui no versículo 3, antes da tempestade. Mas aqui ele aparece antes. Por que isso?
porque para os filhos de Deus, no final dos tempos, no tribunal de Cristo, na parousia do Senhor, para os filhos de Deus, a tempestade já passou. Porque Cristo já se deu a si mesmo para resgatar todos nós do dilúvio do juízo. Porque nós não passaremos, irmão, pelo tribunal de Cristo para sermos julgados e condenados. O arco-íris que Deus coloca aqui nos mostra que, na verdade, que Deus tem uma aliança para conosco. O seu povo que o ama através de Jesus vai passar pelo tribunal de Cristo sem ter a possibilidade de uma condenação, porque já estamos salvos em Cristo Jesus. Não passaremos pelo dilúvio do juízo. Está aí o arco-íris ao redor do trono, mostrando que há uma aliança de Deus em Cristo conosco, igreja do Senhor. Não passaremos com a possibilidade de sermos condenados no tribunal de Cristo. Na verdade, passaremos pelo tribunal de Cristo para recebermos a palavra maravilhosa: vinde benditos ao reino do meu Pai. Essa é a palavra que Jesus falará a você e falará a mim, a todos que creem nele como Senhor e Salvador da sua própria vida. O que foi redimido não pode ser destruído. Se você for redimido por Jesus, você não pode ser destruído. Se você for redimido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, você não pode ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Inclusive, a palavra diz que no final dos tempos, quando houver a grande tribulação, por causa dos filhos de Deus, por causa da igreja, até esses dias serão abreviados. Abreviados. É a palavra de Deus que fala isso para a gente. O trono de Deus, então, aqui, irmãos, é um trono de graça e misericórdia. E João viu esse trono. O trono de Deus também é um trono de juízo. Versículo 5, ainda do capítulo 4. Agora que você vai ver a tempestade. Na verdade, o arco-íris, ele aparece depois da tempestade. Mas quando se fala das coisas de Deus, irmãos, não há lógica. Deus pode todas as coisas. Deus colocou o arco-íris antes da tempestade. No verso 5, posterior ao arco-íris, que está no verso 3, você observa agora, querido irmão, no verso 5, diz a Bíblia Sagrada: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espírito e Igreja de Deus. O relâmpago, as vozes e os trovões são as evidências do juízo de Deus e da ira de Deus. O arco-íris foi visto antes do relâmpago. Reparou? A graça sempre antecede ao julgamento. A graça de Deus, ela sempre antecede, presbítero Peixoto, ao julgamento. Prestai atenção, querida igreja. Apocalipse é difícil. Tem que prestar muita atenção para poder entender. A graça sempre antecede o julgamento. Aqueles que recusaram a misericórdia, porque o trono ele tem graça e tem misericórdia. O trono tem o arco-íris ao seu redor, que simboliza a aliança de Deus em Cristo Jesus para conosco. E por isso o Espírito Santo habita em nós e somos igreja do Senhor. Olha, queridos irmãos, o trono também é um trono de juízo. O arco-íris foi visto antes, a graça antecedeu o julgamento. Agora, aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo de Deus. Aquele que recusa a misericórdia do Senhor vai ter que suportar o juízo do Deus que é santo e justo. Quem não foi purificado pelo sangue do Cordeiro, e isso é triste, muito triste. E a igreja luta nesta terra para pregar o Evangelho, para que mais e mais pessoas possam receber e serem purificados pelo sangue do Cordeiro. E eu oro a Deus para que na tua casa isso aconteça com os seus. Mas quem não foi purificado pelo sangue do Cordeiro, terá que suportar o fogo do juízo divino. Hoje os homens escarnecem de Deus. Hoje os homens cospem no rosto do Senhor. Hoje os homens zombam da palavra de Deus. Mas Deus está no trono, e Deus derramará o seu juízo sobre aqueles que escarnecem, cospem e zombam da palavra de Deus. Então é necessário, precisarmos tomar, irmã Célia, uma posição. O Evangelho nos força a tomar uma posição.
Quem está diante do Evangelho de Cristo não pode ficar neutro. Ou você abraça o Evangelho, ou você não abraça. Então, o Evangelho nos força a tomar uma posição. Precisamos tomar uma posição. Na primeira vinda, Jesus veio em graça. A primeira vinda, nascido de mulher, deixando sua glória nos céus, se esvaziando da sua glória. Na segunda vinda, parousia, com a milícia celestial, Jesus virá em juízo. Em juízo. Precisamos tomar uma posição. O trono de Deus também ele tem uma outra característica. Além de ser um trono de juízo, de graça e de misericórdia, é um trono de santidade e transparência. Versículo 6. Versículo 6. Quando a Bíblia diz assim: adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Mas a primeira palavra é: diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar de vidro, ele está em contraste com o mar de poluição, com o mar de sujeira e com o mar de pecado, que você encontra em Isaías, capítulo 57, versículo 20. Lá fala em lama e lodo, mar de lama e lodo, mar de pecado. Em Isaías 57, versículo 20. Mas aqui a Bíblia não fala em mar de lama, nem de lodo, nem de pecado. A Bíblia fala no versículo 6, diante do trono de Deus existe um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O que será que Deus quer falar para nós aqui nessa palavra? Que para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, é preciso estar limpo. Essa palavra é importante para mim e para você. Se queremos estar diante, irmãos, diante do trono de Deus, precisamos estar limpos e precisamos ser purificados pelo próprio Senhor. Senão não poderemos estar diante do trono de Deus. Não poderemos. Diante do trono de Deus não há corrupção. Tudo é transparente, tudo é puro, tudo é limpo diante do trono de Deus. Deus mesmo é santo, tem santidade. No céu de Deus não entra nada contaminado, não entra pecado no céu de Deus, no céu do Senhor. Apocalipse 21 nos fala muito bem sobre isso. Deus não se associa, presbítero Jaime, querido irmão, amigo, presbítero Jaime, Deus não se associa com o mal. Deus não tem sociedade com o mal. Na verdade, Deus vai, no final dos tempos, pegar o diabo, que é o mal, o diabo, que é o pai da mentira, vai pegar o inferno e vai lançar no mar de fogo e enxofre, que é o estado final do inferno. Não há corrupção nos céus, tudo é transparente diante do trono de Deus, tudo é puro diante do trono de Deus, tudo é limpo diante do trono de Deus, Deus é santo, não entra nada contaminado ali e Deus não se associa com o mal. E se Deus não se associa com o mal, e nós somos seguidores de Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus encarnado, homem andando pela terra, em tanto tempos atrás, antes da sua morte na cruz e ressurreição, então nós também não podemos nos associar com o mal. Não podemos. Deus abomina o mal. Então, amado, você também tem que abominar o mal. Embora Deus ame a todos, Deus não ama a tudo. É bom guardar essa palavra, porque ela é precisa e é forte. Vou repetir. Embora Deus ame a todos, Deus não ama a tudo que acontece ou que vive nesta terra. A igreja, ela glorificada, ela participa do reinado e do julgamento do mundo. Por isso não estaremos no tribunal de Cristo na condição de sermos julgados. Não participaremos nessa condição. Não teremos a possibilidade de julgamento. Não teremos. Porque em Cristo estamos salvos. A nossa participação no julgamento final, no tribunal de Cristo, será muito mais linda, muito mais forte, muito mais influente do que você pensa. Ao redor do trono nós temos aí 24 tronos. Veja, ao redor do trono que está no centro do universo, nos céus, existem 24 tronos ao redor
do trono principal, onde está sentado um. Alguém está sentado no trono. Diz Apocalipse, esse alguém é Deus. Esses tronos estão ao redor, não estão no centro. Deus está no alto e sublime trono, como diz Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ele reina sobre os outros tronos. Assentado nos outros tronos, nós temos 24 anciãos. 24. Você sabe o que significa os 24 anciãos? A palavra sentado significa, quem está sentado significa posição de poder e de autoridade. Então, se tem alguém assentado num trono, esta pessoa está na posição de autoridade e de poder. A igreja tem a honra. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. A igreja tem a honra de não apenas ser salva por Jesus, mas a igreja tem a honra também de reinar no céu. Nós, igreja do Senhor Jesus, nós vamos, irmã Célia, reinar nos céus. Não passaremos pelo tribunal de Cristo na condição de podermos ser julgados e condenados. Não. Passaremos para que Ele nos chame, vinde, benditos do reino do meu Pai. Jesus nos chama. A igreja, ela vai estar, tem a honra de poder reinar e ser assistente de Deus no julgamento. Eu te convido que você abra em Mateus 19, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 19, verso 29, 27 ao 29. Vamos lá? Mateus 19, tentar abrir rapidamente aqui para ler para você. Diz assim a palavra do nosso Senhor em Mateus 19, do verso 27 ao 29. Então lhe falou Pedro, já estou lendo para você, Mateus 19, 27 a 29. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ouviu isso? Jesus fala para os seus discípulos que eles se assentarão para julgar. Ele fala para a sua igreja. Mas vamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Nós fomos constituídos reino e sacerdote. Volta para Apocalipse. Volta agora para o capítulo 1. Vai lá no capítulo 1, querido irmão e irmã. Capítulo 1 de Apocalipse. No versículo de número, para você, versículo de número 6. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 6 da palavra de Deus. E diz assim, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, igreja, amém. Nos constituiu reino e sacerdotes, o Senhor. Aqui somos divididos em igrejas, nós temos em denominações, presbiteriana, batista, congregacional, metodista, maranata, universal, assembleia, há diversas denominações e igrejas. Nós estamos divididos em denominações, em doutrinas, em correntes doutrinárias, em correntes teológicas. Um que pensa que o batismo é por imersão, o outro pensa que é por aspersão, o outro pensa que o batismo pode lavar o homem, e na verdade o que lava o homem é o batismo com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Outros pensam que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, a conversão é outra. Estamos divididos em correntes teológicas. Mas no céu seremos uma só igreja. Uma só igreja. Os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Essa igreja que vai existir no reino dos céus. Os que foram lavados no sangue do Cordeiro. E aí vamos ter muita surpresa. Quem você pensa que vai estar lá, não vai estar. E quem você pensa que não deve estar, vai estar lá. Fomos constituídos por Jesus. E nós julgaremos o mundo e os anjos. Meu pastor, que palavra é essa? Sim, nós julgaremos o mundo e os anjos. Abra, querido irmão e irmã,
Se você puder fazer isso, em 1 Coríntios. Abra o 1 Coríntios, capítulo de número 6. O verso é o verso 2 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 ao 3, Paulo falando, pela ação do Espírito Santo. Verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Diz o apóstolo Paulo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Diz o apóstolo Paulo, versículo 3, não sabeis, igreja de Corinto, que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. O problema aqui, que a igreja de Corinto estava trabalhando o litígio entre eles, indo nas pessoas de fora, indo nas autoridades de fora, que não conheciam a Cristo, e levando casos do povo de Deus para autoridades de fora, para autoridades que não conheciam a Jesus, fazer o julgamento de quem estava com a razão. E Paulo então vem e exorta aquela igreja. Está aqui o título, na edição revista e atualizada. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Paulo é contra a disputa, a briga, o litígio entre os irmãos. Ora, vocês precisam ir nas autoridades de fora para julgar as coisas que acontecem dentro da igreja. Isso está errado. Não sabeis que vocês vão julgar os anjos? Diz o apóstolo. Quanto mais as coisas desta vida, diz o apóstolo. E diz no versículo 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Seremos assistentes de Deus, de Jesus, no tribunal de Cristo. Por isso você não vai passar por lá na condição de ser julgado ou condenado. Na verdade, julgaremos os anjos e o mundo também. Sabia disso? Os anciões, então os 24 anciãos representam o povo fiel a Deus. Vamos voltar lá para Apocalipse. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 4. Vamos deixar lá nossa Bíblia, para usarmos mais para frente. Os 24 anciões representam o povo fiel a Deus. Então, os 24 tronos, 24 anciãos, representam o povo fiel a Deus. Os 24 anciões representam a igreja do Velho e a igreja do Novo Testamento. A igreja dos patriarcas e a igreja dos apóstolos. A totalidade da igreja de Deus na sua história está representada pelos 24 anciãos, os 24 tronos, que estão ao redor de um trono que está no centro, e esse trono que está no centro é o trono de Deus, que está acima de todos os outros tronos, nos céus e na terra. Deus está acima. Esses 24 anciãos são identificados como, meu pastor, por roupas brancas. Ora, e o que eles faziam? Assentavam-se em tronos. Para quê? Para reinar. Para quê? Para julgar. E qual é a posição deles? Eles tinham coroas na fronte, coroas de ouro, coroa de vencedores. Onde está isso, meu pastor? Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de, igreja, ouro. As vestiduras brancas que eles estão usando simbolizam a justificação, ou falam da justificação que eles passaram. As vestiduras brancas são as vestimentas que se promete para entusiasmarem aos fiéis. Lembra? Sempre a Bíblia coloca em Apocalipse que os fiéis que estão com Deus vestem vestiduras alvas, brancas. Então, essas são prometidas a quem? Aos fiéis. Tem como o Senhor mostrar na Bíblia? Tem. Senão, isso aqui não seria um púlpito presbiteriano. Tem que mostrar na Bíblia. Capítulo 3, versículo 4. De Apocalipse. Capítulo 3, versículo 4. Vamos lá? Tens, contudo, em Sardes, outra carta, agora para Sardes. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Quem diz isso? Jesus. Pois são elas dignas. Não são anjos, são homens.
Homens que eram membros da igreja de Sardes. E Cristo Jesus, na carta, ele fala então, olha, umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. Meu irmão, minha irmã, não deixe a sua vestidura branca ser contaminada e fica suja. Jesus fala, aqueles que têm essa vestidura branca, que não foi contaminada, andarão de branco comigo, porque elas são dignas. Dignas. Não há redenção para anjos. Há redenção para homens, não para anjos. Os 24 anciãos não são anjos. Os 24 anciões são homens remidos, vestidos de branco, roupas dadas aos fiéis. As coroas de ouro falam de posição de honra. Eles usam coroas. Posição de honra. Não só de honra. Se é uma coroa, é posição de honra, de autoridade e prestígio. Então, a coroa representa prestígio, autoridade, honra. Dos remidos no céu, de Jesus. Essas coroas de vitória prometida aos que permanecem fiéis, mesmo diante da morte, permanecem fiéis. Quer ver isso? Apocalipse 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Ouça essa palavra, irmão. É de Deus. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas. Nesse mundo sofreremos. Não temas. Deus é contigo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, diz o Senhor na carta à igreja em Esmina. E tereis tribulação de 10 dias, mas diz o Senhor, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, igreja. Ainda que este mundo aí fora não queira, não permita e não queira deixar você ser fiel ao seu Jesus, seja fiel ao seu Jesus, Ele te dará vestiduras brancas. Nós temos também, irmãos, que entender quem são esses 4 seres viventes. Apocalipse 4, versículo 6 ao versículo 8. Vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor Deus, Apocalipse 4, 6 ao 8. Adiante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, já falamos. E também no meio do trono e à volta do trono, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, detrás e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, versículo 7, é semelhante ao leão. Semelhante, não é que seja igual, semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante, Marilena, à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, e alguns dizem por isso serem anjos, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso esses 4 seres viventes, nem de dia e nem de noite, proclamando sempre em alta voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Eles proclamam. Quem são esses 4 seres viventes? Arthur Bloomfield pensa e diz que esses 4 seres viventes representam, e isso é um pensamento de Arthur Bloomfield. Não estou dizendo que seja o certo, estou dizendo os pensamentos. Ele acredita que esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. É o que ele acredita. O leão mostra Jesus como rei, Mateus, Evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, Marcos,
Evangelho de Marcos, Jesus como servo. Aquele que é semelhante com o rosto de homem mostra Jesus como o homem perfeito, o ser vivente que tinha o rosto de homem. Ele então seguia mostrando o homem como sendo Jesus, que é o homem perfeito. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Lucas trabalha essa ideia de Jesus como um homem. E a águia, o ser vivente que semelha-se à águia, mostra Jesus como aquele que veio do céu, esvaziou-se da sua glória e desceu à terra, e como aquele que voltou para o céu. Evangelho de João. Arthur Bloomfield destaca assim os 4 seres viventes. O William Hendricks pensa diferente e diz o seguinte, que eles representam os 4 seres viventes, seres angelicais. Esses 4 seres viventes são querubins. Ezequiel 10, versículo 20, fala de seres viventes que têm asas e que têm olhos por diante e por detrás. De fato, fala Ezequiel de seres viventes dessa forma também. Então, William Hendricks defende a ideia que esses 4 seres viventes representam seres angelicais, anjos de uma ordem superior, querubins que guardam as coisas santas de Deus. A canção deles é a canção dos anjos. Isaías 6, versículo 1 ao 4, lembra? Isaías 6, versículo 1 ao 4, querubins voando pelo santuário onde Isaías estava, e Isaías vê Deus assentado no alto sublime trono, e há querubins com 6 asas cobrindo os olhos, os pés, o rosto, e com 2 voavam, lembram? A canção deles é a canção dos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. É o que é cantado em Isaías 6 também. Então eles são descritos como leão, novilho, homem, águia, que simboliza fortaleza, capacidade para servir, inteligência, rapidez, que são virtude de anjos. Quem serão os 4 seres viventes? Há várias ideias sobre eles. Não vou fechar uma ideia com você aqui, não. Apenas digo o que se fala sobre eles. Mas uma coisa eu sei. O que eles fazem? Isso eu sei o que eles fazem. Versículo 8 de Apocalipse capítulo 4. Eu sei o que eles fazem. E para mim importa saber o que os 4 seres viventes fazem. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos. Ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando sempre, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que eles fazem? Eles proclamam sem cessar uma adoração a Deus contínua, ali no reino dos céus. Não descansam nem de dia nem de noite, adorando a Deus, adorando ao Senhor. O livro de Apocalipse está cheio de cânticos de exaltação a Deus. Quando a gente vê aqui essa palavra santo, ou santo, santo, você verifica uma ênfase, há uma repetição, santo, santo. Isso dá ênfase à palavra santo. Santo significa que Deus é santo, que existe santidade em Deus, que Deus é separado de nós, porque Ele é santo. Há santidade em Deus, há uma ênfase nessa santidade. Em Deus, a expressão santo, 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 3 vezes, significa plenitude da santidade. Ele é pleno na sua santidade. E é de fato. Ele é onipotente. E se é onipotente, Ele é todo poderoso. O meu Deus é onipotente. O meu Deus é todo poderoso. O meu Deus, se quiser colocar a mão e realizar uma cura, uma ressurreição, um milagre, Ele realiza. Ele é Deus. Está sentado no trono. Alguém está sentado no trono. E esse alguém é Deus. As pessoas para quem escreveu o Apocalipse estavam sob ameaça de morte. Então, João dizer para eles que Deus é soberano, implicava dizer, confiem no final da história, porque Deus é soberano.
A palavra que diz aquele que era, que é, que há de vir, ela mostra a eternidade. Deus é eterno. Aquele que era, que é e que há de vir, ele é eterno. Eternidade de Deus. Os impérios podem levantar-se e impérios vão cair. E impérios caíram. Governos foram levantados por homens. Governos caíram através da mão de homens também. Mas Deus permanece para sempre. Para sempre. Os seres viventes dão a Deus glória, honra e ação de graça. O céu é lugar disso. O céu é lugar de louvor. O céu é lugar de celebração. O céu é lugar de glorificação ao trono de Deus, igreja. O céu é lugar onde os salvos glorificam o nome de Deus. Eles não cessam de proclamar o nome de Deus nos céus. Por que nós cessamos de proclamar o nome de Deus aqui na terra? Porque nos céus os salvos não cessam de proclamar o nome de Deus lá nos céus. Então nós também não podemos cessar de proclamar o nome de Deus aqui na terra. Está tudo ruim para você, as coisas estão ruins, não estão saindo como você gostaria, proclame o nome de Deus. E o adore, e diga, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. João é chamado ao céu para ver o trono, entronizado. Ele foi chamado para ver o trono e aquele que está entronizado no trono. Deus, o trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Não há vida sem a soberania e o controle de Deus no trono, nesta terra. Se estamos vivos é porque Deus permite. Deus criou todas as formas de vida deste planeta. Deus criou este planeta que nós amamos e que estamos destruindo. Deus criou. Se você está nessa igreja hoje, aqui, essa hora da noite, aqui neste lugar, é porque Deus quis assim. Você está sentado aqui ouvindo essa mensagem porque Deus quis que você ouvisse esta mensagem que fala que Ele está sentado num trono. Graça e juízo emana do trono. Todo louvor são dirigidos para aquele que está sentado, entronizado no trono. A Ele que está entronizado no trono, diante de querubins. A Ele toda honra, poder e glória para todo sempre. Amém.